com o Bavi. Menino, que coisa, hein? A gente tem imagens. O Vitória abriu 2-0. Lembra do Mateuzinho que eu falei? Então, ele. Pois é, aconteceu isso aí mesmo. 5 anos depois, Bahia e Vitória, aliás, mais de 5 anos, né? Porque se a gente contar em meses, inclusive, passa. Mais de 5 anos depois, portanto, a gente teve um Bavi na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, teve um 2-0, como o Luiz Teixeira lembrou, Mateuzinho e Wagner Leonardo. Isso, mas o que aconteceu? O Vitória fez um 1-0, né? E o Bahia foi para o intervalo perdendo. Rogério Ceni não fez substituição, mas logo que tomou o segundo gol, resolveu mexer no time. E aí, parece que aprendeu a lição do estadual, né? E aí o Bahia melhorou na partida com as substituições que o Rogério fez. Acabou dando uma condição de jogo melhor para o Cauli. Enfim, Biel, que a gente não tem muito entendimento de por que não é titular. Estranho, né? Mas enfim, o Bahia conseguiu aprender. O Rogério aprendeu a lição do estadual e conseguiu salvar mais um jogo que o Bahia não conseguiria o triunfo. Não conseguiu também. Não conseguiu. Mas As pelo 3 menos mudanças evitou a vitória do Vitória. As 3 mudanças de jogadores acostumados no time titular do Bahia, né? O Biel, que o Lofredo citou, para mim o grande destaque, mas o Everaldo e o Rezende. O Bahia sofre muito no lado esquerdo, principalmente no lado esquerdo defensivo, e essas 3 mudanças para mim foram fundamentais, né? Um primeiro tempo totalmente dominado pelo Vitória. O Wagner, que fez o gol, Wagner Palha, né? Revelado pelo Santos, fazendo gol de cabeça também. E no segundo tempo, com as mexidas, mérito do Rogério, obviamente, mas o mérito em cima de, na minha opinião, um erro inicial de escalação. Mas que deu certo, pelo menos, para o Bahia conquistar um ponto fora de casa. Pois é. Da última vez, só para eu trazer a conta exata, que a gente viu um Bavi na Série A, foi dia 11 de novembro de 2018. E aí uma curiosidade, foi 2-2 no Barradão. E como é que acabou aquela competição para o Vitória? Vitória acabou rebaixado. 37 pontos, terminou em 19º, penúltima colocação, né? E caiu para a Série B, disputou a Série B por isso em 2019, por isso inclusive, né? Ali o gol do Wagner, que é no comecinho do segundo tempo. Aí no comecinho do segundo tempo, aí o Rogério acaba mudando a equipe para ir buscar o resultado. Olha, eu coloquei o Vitória, estamos na 3ª rodada, tá? Coloquei o Vitória na luta contra o rebaixamento. Eu até acho que ainda vai ser a luta contra o rebaixamento. Mas de todos os times que a gente viu, dos que subiram da 2ª para a 1ª divisão, o Vitória me parece em melhor condição de permanência. E com a pior tabela, né? Esses 3 primeiros jogos foram duríssimos para o Vitória. Perdeu para o Palmeiras, não foi? O jogo de estreia foi para o Palmeiras, né? É verdade. Bom, enfim. Mas deu mole aí, tá? Tava com 2-0 já, deu um molezinho de leve aí pro Bahia. Se a gente pegar os bancos, né, Mari? No segundo tempo, você vê que até os jogadores do Vitória estavam mais cansados. O Bahia tinha mais qualidade. O Bahia tem um elenco mais robusto, tem mais orçamento, não tá recém-chegado da Série B. Óbvio que isso também tem um impacto. Ok. Mas deu mole. São alguns pontos que a gente tem que considerar. Mas, dito isso, deu mole porque tinha um 2-0 já construído, né? E aí permitiu que o Bahia chegasse ao empate. Com 2, lembra que a gente falou, quando falava de Fluminense e Bahia? 2 remanescentes de Flu, inclusive, né? E o Biel ficou na mesma que vocês dois. E o que acontece? Se bem que eu não sei, tô percebendo uma tendência dos treinadores pouparem preventivamente. Vocês estão... Não, eu estou falando sério. Já calculando o desgaste que terão pela frente, concordo? Não. Ô, Mari, mas eu acho que, assim, se realmente for ainda isso... mais quando tem banco, tá? Ainda mais quando tem, não era o caso do Vitória. Exatamente. Mas, assim, se realmente for isso, se a gente tiver a confirmação que foi isso, eu acho que os treinadores precisam passar uma explicação maior para os torcedores. Porque eles acabam sendo alvo de crítica, e algumas questionáveis e outras corretas, porque a gente está vendo, a gente vai ver isso no jogo do Flamengo, a gente vai ver isso em outros jogos também, de muitos jogadores sendo poupados, só que aí no meio do jogo eles são colocados em campo, para o mesmo nível de intensidade. Sim. Então, cai numa incoerência. Por isso que eu acho importante, já que os treinos são fechados, todo tipo de informação, se a gente não for buscar atrás com as nossas fontes nos clubes, fica sempre na condicional. Será que é isso? Será que é aquilo? Então, se realmente for essa questão de um desgaste tremendo,
que nas últimas temporadas a gente teve também e não via tantos jogadores sendo poupados, os clubes ou os treinadores com as suas comissões precisam de uma explicação mais direta para o torcedor. Eu nem estou falando para a gente é só um transmissor da informação, mas eu acho importante o técnico e as comissões também se explicarem para o torcedor, que questiona sempre isso. Pois é. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse tema, até porque, no caso do Flamengo eu não entendi. No caso do Botafogo, o Pablo fazendo o seu jogo de estreia se machucou. Então, não sei se é o segredo do sucesso ou se há alguma garantia nisso, não. Pensar no desgaste que terão pela frente e já de forma eu não sei também exatamente se é isso, não, mas enfim. O quê? Mas você acha a gente que vai seria chegar lá no Flamengo, a gente vai lá... no caso do Flamengo. No Flamengo a gente vai desenvolver bem isso aí. Porque eu queria entender e estou com o Luiz nessa aí. Acho que falta uma explicação, uma justificativa mais clara, né? Até para a gente não discutir sobre o que não é uma possibilidade, né? É que, ao que tudo indica, é algo preventivo.